sob o sol abrasador do Médio Oriente, num labirinto esculpido em calcário dourado, jaz uma cidade que não pertence ao tempo. Jerusalém. Epicentro da fé, epicentro do conflito. Milhares de milhões de pessoas olham para este ponto no mapa como o seu lar espiritual. Mas no coração desta cidade, no centro do bairro cristão, ergue-se um edifício singular, a Basílica do Santo Sepulcro. Não é uma simples igreja, é um emaranhado de capelas, santuários e passagens sombrias, construído, destruído e reconstruído ao longo de 17 séculos. Cruzados, persas, bizantinos, otomanos, todos deixaram aqui a sua marca, mas todos ergueram as suas muralhas em torno de um único lugar. Um ponto na Terra que, segundo a tradição, alterou o curso da história humana. O local onde disse Jesus de Nazaré foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Milhões de peregrinos vêm aqui para tocar a pedra que se acredita ser o último lugar de repouso de Cristo. Mas durante séculos, o que jazia dentro deste santuário permaneceu oculto, selado, coberto por mármore, protegido não apenas pela fé, mas por um frágil equilíbrio entre 6 diferentes confissões cristãs, que guardam ciosamente cada centímetro. Durante séculos, não conseguiram sequer chegar a acordo sobre como reparar uma escada, muito menos sobre como abrir o próprio túmulo. No ano de 2016, o impossível aconteceu. Uma catástrofe abriu uma oportunidade. O santuário, conhecido como Edícula, a pequena capela dentro da enorme basílica, estava literalmente a desmoronar-se. Anos de terremotos, o fumo das velas e a pressão diária de milhares de peregrinos cobraram seu preço. As autoridades israelitas declararam-no inseguro, emitiram um ultimato. Ou as igrejas chegavam a acordo sobre as reparações, ou a basílica seria encerrada, para sempre. Pela primeira vez em séculos, as fações rivais, ortodoxos gregos, católicos romanos e armênios, foram forçadas a agir. Recorreram a uma equipa de cientistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas, os especialistas que restauraram a Acrópole. A sua missão? Salvar o santuário. Mas os cientistas tinham um plano secreto. Se iam desmontar o túmulo até os seus alicerces para o salvar, teriam uma oportunidade única na história para espreitar o seu interior. Olhar sob a laje de mármore que não era movida desde pelo menos 1555, e talvez desde muito antes. O que estaria realmente lá dentro? O vazio? Ou algo que o mundo não está preparado para ver? A investigação que iniciaram abriu uma caixa de Pandora, interligando lendas antigas, a ciência do século XXI e outra, muito mais perturbadora, descoberta. Oculta a meros quilômetros de distância. Uma descoberta que ameaça os próprios alicerces da fé. Uma equipa de Atenas chegou sob um manto de secretismo. Liderada pela professora Antônia Moropolo, sabiam que não havia margem para erro. O mundo observava, o Vaticano observava, os patriarcas observavam. Tinham apenas 9 meses para completar uma tarefa inimaginável. 9 meses para estabilizar uma estrutura que ameaçava ruir a qualquer momento. Mas o maior prêmio jazia escondido no seu interior. A edícula. A capela dentro da capela. Segundo a tradição, ela encerra os vestígios da gruta que, no século IV, o imperador Constantino e a sua mãe, Helena, identificaram como túmulo de Cristo. Foi Constantino quem ordenou a demolição do templo romano a Vênus, construído no local, e mandou esculpir a rocha em redor do túmulo, deixando-o como um santuário isolado. Mas seria isto verdade? Ou apenas uma invenção piedosa, criada para dar à nova religião imperial um símbolo poderoso? A equipa de Moropolo só tinha uma forma de o descobrir. Iniciaram os trabalhos. Todas as noites, quando o templo fechava aos peregrinos, começava uma corrida contra o tempo.
Os trabalhadores, equipados com capacetes e fatôs de proteção, assemelhavam-se a astronautas a pisar um outro mundo. Trouxeram consigo tecnologia que os fundadores do templo teriam considerado magia. Georradar, drones com câmaras térmicas, scanners a laser capazes de mapear cada milímetro de pedra com uma precisão que não deixava espaço para conjecturas. As primeiras leituras do georradar foram alarmantes. Revelaram que, por baixo do pavimento da edícula, quase não havia nada. Anos de exposição à água, infiltrações e detritos tinham transformado as fundações numa massa instável. Mas o radar revelou algo mais. Mostrou que, sob o revestimento de mármore, ainda existiam vestígios da parede original da gruta. A lenda não era apenas uma lenda. Escondida sob todo dourado e mármore, estava uma verdadeira gruta do primeiro século. A equipe iniciou o desmantelamento, uma operação arqueológica da mais alta ordem. Primeiro, removeram a pesada gaiola de ferro, um exoesqueleto grotesco instalado pelos britânicos em 1947. Foi como retirar as ligaduras de um paciente gravemente ferido. Por baixo, o revestimento de mármore turco do século XIX, coberto de fissuras e fuligem. Removeram cuidadosamente placa por placa, numerando cada uma delas. E por baixo, outra camada se revelou. Alvenaria da Era das Cruzadas, século XII. Estavam literalmente a remover as camadas da história. Cada camada contava uma história de destruição e renascimento. Mas a questão fundamental permanecia. O que jazia no seu coração? O que escondia a laje sobre a qual, segundo a tradição, o corpo repousou? Outubro de 2016. O momento mais delicado ainda estava para vir. A abertura do próprio túmulo. Os líderes da igreja deram a sua bênção, mas com uma condição. A equipa teria apenas 60 horas. 60 horas para tocar o epicentro da fé, para confrontar 2 milênios de crença com a fria objetividade da ciência. Um instante na longa memória da pedra para tentar responder a uma pergunta que ecoa através da própria história. 60 horas para abrir o santuário, para documentar tudo o que encontrassem e selá-lo de novo, talvez para sempre. A atmosfera estava eletrificada. Tarde, na noite de 26 de outubro, o templo foi isolado. Apenas cientistas, alguns membros do clero e uma equipa de filmagens da National Geographic, a quem fora concedido acesso exclusivo. O coração da edícula é uma câmara minúscula, onde cabem no máximo 4 pessoas. No seu centro, repousa uma laje de mármore, polida pelo toque de milhões de mãos. Era essa laje que a equipa tinha de mover. Inseriram alavancas de metal sob a placa. O ranger do metal na pedra era o único som no vasto e vazio templo. Lentamente, centímetro a centímetro, deslocaram a laje maciça. Todos susteram a respiração. O que viram por baixo não era uma resposta, era mais uma camada de mistério. Sob a laje que todos acreditavam ser antiga, havia uma espessa camada de argamassa cinzenta. Entulho de construção, um preenchimento. A equipe estava perplexa. Seria apenas isto? Um engano criado por restauradores do século XVI? Começaram a trabalhar freneticamente, removendo os detritos. As horas passavam. Escavaram à mão, peneirando cada partícula. E foi então que, sob a camada de cascalho, as suas ferramentas embateram em algo sólido. Outra laje, diferente. Era cinzenta e rachada ao meio, e nela, gravada, uma pequena cruz. Não era uma obra moderna. A pedra era antiga, muito antiga. Era a laje que os historiadores acreditam ter sido instalada pelos cruzados no século XII. Tinham-na encontrado. A mesma laje mencionada por peregrinos medievais. Mas por que estava escondida? Por que a cobriram com outra placa e a enterraram em entulho? Foi para proteger? Ou para ocultar algo? Restavam-lhes apenas algumas horas. Tinham de ir mais fundo. A equipa tomou uma decisão.
A segunda laje, a laje dos Cruzados, também teria de ser movida. O risco era ainda maior, era frágil. Se partisse, um fragmento inestimável da história seria destruído. Mas eles tinham de saber. De novo, as alavancas e os suportes. Lentamente, com um cuidado extraordinário, ergueram a laje cinzenta e rachada. O ar encheu-se com a poeira dos séculos. Quando a poeira assentou, todos na câmara se silenciaram. O que observavam era impossível. Não era mármore, não era pedra trabalhada pelo homem. Era o original. O leito funerário de calcário, de um bege claro, esculpido diretamente na parede da gruta. O próprio local. A lenda era verdade. Diante deles estava aquilo que Constantino ordenara que fosse preservado. O leito de rocha sobre o qual, segundo uma tradição com séculos de existência, o corpo de Jesus repousou. Estava danificado, mas estava ali. Foi um choque arqueológico. A crença geral era que o original fora destruído há muito tempo. A pedra não oferecia provas, apenas presença. Um silêncio de 2 milênios, subitamente interrompido, não para responder à pergunta sobre a fé, mas para nos lembrar da persistência da própria questão. Ao longo dos séculos, a história foi escrita e reescrita pela violência. No ano de 614, e novamente em 1009, pelo califa fatímida Al-Hakim, que, segundo as crônicas, arrasou o túmulo até aos alicerces. Mas estava enganado. Ou seus homens falharam. A base rochosa do túmulo, o seu leito original, sobreviveu. Estava ali, à espera. Os instrumentos da equipa trabalhavam sem cessar. Digitalizavam, fotografavam, mediam. Era preciso documentar cada milímetro antes que as lajes de mármore regressassem ao seu lugar. Mas foi a professora Antônia Moropolou que fez a jogada decisiva. Ela notou vestígios de argamassa, a cola antiga que unia a laje dos Cruzados ao leito de rocha original. Era essa a chave. Com um cuidado cirúrgico, recolheu amostras dessa argamassa e também da argamassa que selava a laje superior, a mais recente. Estes pequenos fragmentos de material de construção podiam contar uma história que a própria pedra já não conseguia. Podiam responder à pergunta: quando? Quando foi o túmulo aberto e selado pela última vez? O tempo esgotou-se. As 60 horas chegaram ao fim. Com o coração pesado, os cientistas iniciaram o processo de selagem. A laje dos Cruzados foi devolvida ao seu lugar. A camada de entulho foi substituída por materiais modernos e seguros. A laje de mármore superior foi recolocada. O mistério estava novamente oculto. O túmulo estava salvo. Mas a investigação estava apenas a começar. As amostras viajaram para Atenas. Chegaram a 2 laboratórios distintos, especializados em datação. A equipa usou um método chamado luminescência oticamente estimulada. Esta técnica permite determinar a última vez que um mineral, como o quartzo presente na argamassa, foi exposto à luz solar. Essencialmente, revela quando a argamassa foi misturada. Os resultados da camada superior, entre a laje anônima e a laje dos Cruzados, eram os esperados. Apontavam para meados do século XVI, coincidindo com uma conhecida restauração do ano de 1555. Tudo fazia sentido. Mas depois chegaram os resultados da camada inferior. A argamassa que estava em contato direto com o leito funerário original sob a Pedra dos Cruzados. Os cientistas esperavam uma data da Era das Cruzadas, século XI, talvez século XII. Afinal, foram eles que colocaram a laje. Os instrumentos, no entanto, contaram uma história diferente. Uma história que os obrigou a verificar a sua calibração. O resultado não era do século XII, nem do século XI, nem sequer do século X. A data que os aparelhos revelaram foi o ano de 345 da nossa era. O resultado foi avassalador. A data situava-se apenas alguns anos depois de os oficiais romanos do imperador Constantino, segundo os registros, terem chegado a Jerusalém,
encontrado a gruta e construído a primeira basílica. Os cruzados não foram os primeiros a selar o túmulo, foram os romanos. Esta era a prova científica, a ligação física e material que unia o leito funerário original não apenas a uma tradição abstrata, mas a um evento histórico concreto, descrito por Eusébio de Cesareia: a identificação do túmulo de Cristo. As pedras não mentem, e a argamassa que as une, por vezes, guarda os seus segredos mais profundos. No mundo onde a fé e a ciência tantas vezes parecem divergir, aqui, no coração da Cidade Santa, os mais ínfimos grãos de areia e cal forneceram uma ponte sobre 17 séculos de história, silêncio e oração. Pela primeira vez, a ciência e a fé colidiam num ponto de tensão dramática. O túmulo que milhões veneravam era, de facto, o mesmo santuário reverenciado desde pelo menos o século IV. Um triunfo arqueológico de proporções monumentais. Mas é aqui que a investigação sofre uma reviravolta abrupta e inquietante. Porque a confirmação de que este é o santuário de Constantino não é a confirmação de que é o túmulo de Jesus. Apenas prova que era nisso que os homens acreditavam no século IV. E se estivessem errados? E se a verdadeira cripta estivesse noutro lugar? E se já tivesse sido encontrada e deliberadamente ignorada? A nossa investigação desloca-se dos salões iluminados por velas da Igreja do Santo Sepulcro para o pó e o anonimato de um estaleiro de obras. O local, Talpiot, um subúrbio tranquilo no sul de Jerusalém. O ano, 1980. 36 anos antes da reabertura da edícula sagrada. Operários preparam um terreno para um novo complexo habitacional, quando a pá de uma escavadora colide com a rocha. Acabam de perfurar o teto de uma antiga câmara funerária. A construção é imediatamente suspensa. Os arqueólogos são chamados ao local. Um procedimento padrão em Jerusalém, uma cidade erguida sobre camadas de história. A descoberta de túmulos é aqui uma rotina. O arqueólogo Yosef Gat chega para conduzir o que se espera ser uma escavação de salvamento comum. Desce até uma câmara talhada na pedra. Lá dentro, encontra o que esperava: uma câmara funerária do primeiro século, da era do Segundo Templo, o período em que se diz que Jesus viveu. No seu interior, em desordem, repousam 10 ossuários, caixas de pedra destinadas a guardar ossos. Era a prática funerária judaica da época. O corpo era depositado num nicho e, mais tarde, quando apenas os ossos restavam, estes eram recolhidos e colocados na caixa para o seu enterro permanente. Gat cataloga metodicamente os seus achados. Alguns ossuários são simples, outros ornamentados. 6 deles ostentam inscrições, nomes, gravados na pedra. Ele registra-os no seu diário de campo. Depois, como a lei exige, os ossuários são removidos. Os restos humanos são entregues às autoridades religiosas ortodoxas para um novo enterro imediato. São sepultados numa vala comum, sem nome, como dita a sua tradição. Os ossos desaparecem para sempre. As caixas, os ossuários, são enviadas para um vasto armazém da Autoridade de Antiguidades de Israel, onde se juntam a milhares de outros artefactos semelhantes, perdidos no anonimato. O túmulo de Talpiot é selado com betão. Sobre ele, ergue-se um prédio de apartamentos. A história poderia ter terminado aqui, uma descoberta comum, sem qualquer significado especial. Yosef Gat morre alguns anos depois, sem nunca publicar um relatório completo sobre a sua descoberta. Mas deixou para trás as suas notas. E quase 20 anos depois, essas notas de campo caem nas mãos que irão mudar tudo. Finais da década de 90. Um jornalista de investigação, Simcha Jacobovici, mergulha nos arquivos da Autoridade de Antiguidades. Ele depara-se com a lista de inventário de Talpiot e vê os nomes que Gat registrara décadas antes. Nomes gravados em pedra, ecos silenciosos de vidas passadas. Mas podem estes ecos abalar os alicerces de 2000 anos de fé? A arqueologia desenterra factos, mas a verdade
reside muitas vezes não naquilo que encontramos, mas naquilo que escolhemos acreditar. Um arrepio percorre-o. O nome, por si só, não era invulgar. Yeshua, ou Jesus, um nome comum, encontrado em dezenas de ossuários da época. Mas a lista era mais longa. O primeiro ossuário, Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. A inscrição tornava-se mais específica, mas ainda não única. José era um nome imensamente popular. O segundo nome, Maria, o nome feminino mais difundido do período, encontrado em um quarto de todos os ossuários de mulheres. O terceiro, Iose, uma alcunha, uma variante de José. Nos evangelhos, é mencionado como um dos irmãos de Jesus. O interesse adensa-se. O quarto nome, Mátia, Mateus, outro nome do círculo de seguidores. O quinto ossuário era diferente. A inscrição não era hebraica, mas grega. Mariamne e Mara. Mariamne, também conhecida como Marta. Para os estudiosos dos textos primitivos, o nome é imediatamente reconhecível. Mariamne é a forma grega do hebraico Miriam, mas em textos apócrifos, como os Atos de Filipe do IV século, há uma referência específica. Mariamne, a discípula e irmã de Marta. Muitos dos principais acadêmicos defendem que Mariamne é o verdadeiro nome de Maria Madalena. De repente, o túmulo de Talpiot deixa de ser um túmulo qualquer. Transforma-se num local com uma improvável, quase impensável constelação de nomes. Jesus, filho de José. Maria, possivelmente a sua mãe. José, o seu irmão. E Mariamene, talvez Maria Madalena. Seria apenas coincidência? Quão provável poderia ser tal acaso? Obcecado, o investigador recorre a Andrei Feuerweger, professor de Estatística e Matemática na Universidade de Toronto. O desafio que lhe coloca é claro. Qual é a probabilidade de este grupo de nomes, encontrado no único túmulo de família do primeiro século, ser aleatório? Feuerweger estava cético. Começou com uma base de dados de todos os nomes encontrados em ossuários daquele período. Calculou a frequência de cada nome. Jesus era popular. Maria era muito popular. José também. Mas depois começou a combinar as variáveis. Qual a probabilidade de encontrar um Jesus, filho de José, num túmulo com uma Maria e um Iose? As probabilidades começaram a diminuir drasticamente. Em seguida, adicionou Mariamne. Os cálculos tornaram-se mais complexos. Utilizou estimativas conservadoras, assumindo que Mariamne não era Maria Madalena, mas apenas um nome distinto. Considerou todas as variáveis possíveis. A sua conclusão inicial: as probabilidades de este não ser o túmulo da família de Jesus eram de 1 em 600. 1 em 600 já não é uma mera coincidência, é estatisticamente significativo. Este foi o primeiro abalo, mas a investigação revelaria um sexto e mais explosivo ossuário, aquele que todos pareciam ter ignorado. Estava nos registros, mas a sua importância fora esquecida. A inscrição era simples: Yehuda Bar Yeshua. Judas, filho de Jesus. O choque foi profundo. Um filho de Jesus? Se este túmulo pertence à família de Nazaré, então este ossuário contém os ossos do filho de Jesus e, presumivelmente, de Maria Madalena. Uma única inscrição, gravada em pedra há 2 milênios, que ameaça reescrever não apenas a história, mas a própria essência de uma fé que moldou o mundo. Sepultada ao seu lado, uma Mariamne. Isto não se limitava a desafiar a doutrina, aniquilava-a. Sugerindo que Jesus não ressuscitara fisicamente, que vivera, morrera e fora sepultado como qualquer outro homem, e que tivera uma família. Quando este novo nome foi adicionado aos cálculos estatísticos de Feuerweger, o modelo colapsou.
As probabilidades já não eram de 1 em 600, dispararam para 1 em 30.000. E segundo modelos mais agressivos, mais plausíveis, para 1 em 1 milhão. A probabilidade de esse conjunto de nomes se reunir por mero acaso era infinitesimal. Era o equivalente a encontrar a agulha num palheiro, que se parece e se sente exatamente como a agulha que se procurava. A investigação transformava-se num thriller. Cynthia unia agora forças com o realizador James Cameron. Mas como prosseguir? Os ossos estavam perdidos, reenterrados para sempre. O túmulo selado sob um complexo residencial. A autoridade de antiguidades de Israel mostrava-se hostil. Proeminentes arqueólogos e acadêmicos bíblicos formaram uma frente unida para condenar a teoria. Argumentavam que os nomes eram demasiado comuns, que as inscrições foram mal interpretadas, que Mariamne não era Maria Madalena. Era uma guerra acadêmica. Mas a equipa tinha um trunfo na manga: a pátina, uma fina película química que se forma em artefactos antigos ao longo dos séculos. Cada local na Terra possui uma composição química única para sua pátina, uma assinatura tão distinta como uma impressão digital. Todos os ossários do túmulo de Talpiot deveriam partilhar a mesma pátina. Encontraram 9 dos 10 ossários no armazém. O 10º estava desaparecido. O ossário que poderia unir todas as peças. O ossário de Tiago. Em 2002, anos antes do filme de Cameron, outra descoberta abalou o mundo. Um ossário, surgido quase do nada no mercado de antiguidades, trazia uma inscrição revolucionária: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus. Era a primeira evidência arqueológica da história a mencionar diretamente Jesus de Nazaré. O mundo ficou em extasificação. O seu proprietário, Oded Golan, foi levado a julgamento. O processo arrastou-se por 7 anos. O veredito: Golan foi absolvido de todas as acusações de falsificação. O tribunal decidiu que o Estado não conseguiu provar que a inscrição Irmão de Jesus era uma adição posterior. O ossário de Tiago era, pelo menos aos olhos da lei, autêntico. E é aqui que as duas narrativas colidem. Cinca levantou a hipótese: e se o 10º ossário desaparecido do túmulo de Talpiot fosse, na verdade, o ossário de Tiago? Tiago, o irmão de Jesus, seria uma adição lógica àquele jazigo de família. Ele era a 10ª caixa. A equipe obteve autorização judicial para recolher amostras da pátina do ossário de Tiago. Compararam-nas com a pátina dos ossários do túmulo de Talpiot. O resultado? Uma correspondência química perfeita. As impressões digitais coincidiam. A 10ª caixa fora encontrada, e com ela, um conjunto de questões que ecoam através de 2 milênios. Questões que não abalam a fé, mas que a desafiam a confrontar a história, não como um mito distante, mas como uma realidade humana, gravada em pedra e tempo. 2 túmulos, 2 investigações, e ambas não podem ser verdadeiras. De um lado, a Basílica do Santo Sepulcro, um local consagrado por uma tradição que remonta ao século IV, um lugar que a ciência, em 2016, datou como sendo um santuário precisamente do século IV. A ciência confirmou a convicção de Constantino, validou a idade do santuário, mas nada disse, nem poderia dizer, sobre os ossos que ali pudessem ter repousado. Encontrou um leito funerário vazio, um facto que se alinha perfeitamente com a narrativa da ressurreição. Do outro lado, o túmulo de Talpiot, um local desconhecido de todos, descoberto por mero acaso. Não tem tradição, mas possui algo que falta na Basílica do Santo Sepulcro. Tem nomes. Uma família inteira. Nomes cuja combinação, estatisticamente, é quase impossível de ocorrer por coincidência. Jesus, José, Maria, Joses, Mariamne e Magdala, Tiago. E o mais perturbador de todos, Judas, filho de Jesus.
Este túmulo não estava vazio. Continha ossos, de 10 pessoas. Se Talpiot for o túmulo verdadeiro, então a Basílica do Santo Sepulcro é o erro mais grandioso e significativo da história. Uma fraude piedosa, concebida por Constantino para dar um centro físico à sua nova religião. Mas se a Basílica for o local autêntico, Talpiot torna-se a mais extraordinária e improvável coincidência na história da arqueologia. Uma cripta familiar anônima que, por puro acaso, replica os nomes da Sagrada Família. O que é real? A fé de milhões, sustentada por uma tradição antiga e pela datação de um santuário? Ou a estatística fria e inconveniente, baseada em nomes riscados em caixas de ossos? A posição oficial é clara. A Autoridade de Antiguidades de Israel e a esmagadora maioria dos arqueólogos e teólogos rejeitam o túmulo de Talpiot. Descrevem-no como um circo de sensacionalismo, fundamentado em leituras errôneas e estatísticas rebuscadas. Salientam que os nomes eram comuns. Afirmam que a análise da pátina foi falaciosa. Insistem que a Basílica do Santo Sepulcro é o único local legítimo. Contudo, a investigação deixou uma marca indelével. Ousaram fazer a pergunta que era considerada tabu. Usaram a ciência para desafiar a fé e apontaram para factos profundamente inquietantes. Por que foram os ossos reenterrados tão apressadamente, sem análise de ADN, em 1980? Foi uma prática corrente ou uma ocultação precipitada? Por que estavam as notas de campo do arqueólogo tão incompletas? Por que foi o ossuário de Tiago perseguido com tanto fervor, apenas para que o tribunal fosse incapaz de provar a falsificação? No final, ficamos com duas narrativas. Em 2016, a ciência perscrutou o coração do santuário mais sagrado da cristandade e encontrou uma confirmação. A confirmação de que a crença naquele lugar é incrivelmente antiga, de que o leito funerário original ainda existe, intacto. A ciência pode datar a pedra, mas não pode medir a fé. Pode analisar os ossos, mas não pode tocar o espírito. No fim, a verdade pode não residir naquilo que encontramos sob a terra, mas naquilo que escolhemos acreditar que ascendeu aos céus. Estava precisamente onde, segundo a lenda, deveria estar. Foi um momento de triunfo, um instante em que a ciência e a fé pareceram dar as mãos. Mas na sombra deste triunfo, jaz uma laje de betão no subúrbio de Talpiot. Sob ela, inacessível, encontra-se uma tumba. Uma tumba que levanta uma questão terrível. Uma tumba com nomes. A ciência deu-nos respostas sobre o Templo do Santo Sepulcro, mas também nos legou as perguntas chocantes sobre quem repousa em Talpiot. A verdade, em última análise, permanece sepultada. Os ossos, que poderiam ter fornecido a resposta final através de um teste de ADN, há muito que se misturaram com o pó sob uma pedra anônima. Os ossuários, caixas de pedra, jazem silenciosos num armazém poeirento. E Jerusalém guarda os seus segredos, deixando-nos perante uma escolha: acreditar no leito vazio que os cientistas viram na edícula, ou acreditar na estatística que aponta para as caixas com ossos, encontradas em Talpiot. Seja qual for a escolha, uma certeza emerge. O mistério no coração de uma fé com 2000 anos nunca foi tão tangível nem tão inquietante. Entre a pedra rolada e a laje selada, a verdade permanece ferozmente guardada, um segredo que a própria cidade se recusa a revelar.